sem querer ser polêmica, mas já sendo, você acha que com relação a essa anuidade obrigatória hoje, a OAB está falhando nesse retorno para os advogados? Eu acho que não só hoje, já há algum tempo a OAB falha com o retorno, tá? Então tem muito advogado que infelizmente diz o seguinte: o que você espera da OAB? E ele fala: só espero que não me atrapalhe. É muito triste ouvir isso, tá? Então, na verdade, o que você espera do seu órgão de classe? Que ele te acolha, que ele te proteja, que ele traga para você, entenda e que ele te ouça. Infelizmente, já de algum tempo, a OAB, ela, quando se entra na OAB, se entra com algumas questões postas, se entra lá para discutir algumas questões que você acha importante, mas não se está se ouvindo a advocacia. A advocacia tem que participar. A OAB não é de um advogado, a OAB é da advocacia como um todo. E todos têm que ter voz para colocar os seus anseios, para que a OAB saiba o que fazer para defender cada um. Muito bem. E como é que faz para fazer essa ponte? Essa ponte você tem que atrair as pessoas para a OAB, para que elas possam participar. E você faria pessoalmente? Olha, você tem que fazer um mecanismo para ouvir essas pessoas, para atrair, para chegar para cada pessoa entender o que está acontecendo, tá? Então você tem algumas comissões, que as comissões elas acabam sendo, na verdade, comissões fantasiosas, porque elas não têm utilidade efetiva, e as comissões têm que buscar os anseios. Então você vai montar uma comissão, estou dando um exemplo aqui, não estou dizendo que essa não é efetiva, mas você tem a comissão que busca lá o direito do trabalho. Quais são os problemas dos advogados trabalhistas, tá? Patronais, quais são os problemas dos advogados trabalhistas, dos empregados? Fazer um mapeamento. Um mapeamento, o que essa advocacia está te enfrentando de problema, está enfrentando de problema. Entender os problemas e como que nós podemos solucionar esses problemas. Falta, mas assim de uma maneira absurda, na minha opinião, em todos os campos, um acompanhamento legislativo. Então, projetos e projetos, novas leis vão surgindo e leis que acabam atrapalhando o dia a dia da advocacia e os órgãos de classe não estão participando disso. Então, poxa, se eu tenho uma comissão que estuda direito penal, tem um projeto de lei que vai discutir direito penal, vai discutir crime, eu tenho que conectar essas duas comissões. Eu tenho que colocar essa comissão para discutir o projeto de lei, eu tenho que colocar o órgão de classe atuando junto ao legislativo para falar assim, olha, isso aqui não pode ser, isso aqui vai atrapalhar o dia a dia da advocacia. O advogado não vai conseguir exercer a advocacia desta forma. Então nós estamos vendo, e existe hoje, por exemplo, que é muito ruim, uma política gigantesca que se afasta, está se buscando afastar o advogado do dia a dia. Então agora o Conselho Nacional da Justiça do Trabalho soltou um provimento recente e nesse provimento é possível que se faça conciliação sem advogados. Então o reclamante busca o judiciário, o reclamado está lá, sem advogados, eles podem buscar o judiciário e o juiz pode fazer uma conciliação deixando de lado a advocacia. E eu não vi nenhum órgão se manifestar com relação a isso. Isso é um absurdo. Você afasta o dia a dia da advocacia. O advogado ele tem uma relação de confiança. Então, o cliente tem que conversar com o advogado, tem que entender o que está acontecendo e cabe ao advogado orientar esse cliente e ver qual é o melhor caminho para ele. Então, essa é a relação que existe. E essa relação está desaparecendo. Então, os órgãos públicos estão querendo alijar a advocacia dos grandes temas, dos grandes problemas ou do dia a dia e alijando a advocacia porque o advogado, quando ele pleiteia, quando ele busca, quando ele reclama, ele atrapalha. Então pode ser uma conciliação muito mais fácil sem um advogado que está lá buscando os direitos, falando assim, olha, isso aqui não é possível, isso aqui vai prejudicar o meu cliente. Então você afastar o advogado desse dia a dia, você está, na verdade, afastando um direito da cidadania. Então, sem o exercício da advocacia, é importante saber, não tem cidadania. O advogado, ele é a voz do cidadão perante o Poder Judiciário. E se o advogado perde direitos, se o advogado tem as suas garantias, as suas prerrogativas violadas, na verdade, quem tem a prerrogativa violada é o cidadão, que não consegue alcançar o Poder Judiciário.